Os 5 porquês é um método de análise de acidentes que consiste em perguntar, diante de cada causa aparente obtida do diagrama de Ishikawa, por que ela ocorreu. Pergunta que poderá se repetir por até 5 vezes. Este é um acidente que ocorreu no hangar da empresa Avianca, no aeroporto de Congonhas, resultando em 2 vítimas fatais. Ao tentar levantar o poste de ferro debaixo do ramal de ligação de entrada primária, que se encontrava ligada, as vítimas receberam uma descarga elétrica de 7.620 volts. Detalhe da entrada primária onde ocorreu o acidente. Este ramal deveria ter sido desenergizado para permitir o trabalho seguro. Vejam que o cabo de alumínio quase se rompeu, restando apenas alguns tentos. Essas são as vítimas fatais. A causa direta do acidente, evidentemente, foi o choque elétrico, mas vamos investigar um pouco mais o que os levou a levantar um poste de ferro tão próximo a uma instalação energizada. Partindo da causa direta apurada, vamos adotar a técnica dos 5 porquês. A resposta ao porquê ocorreu o choque elétrico é que a rede encontrava-se energizada. A resposta a por que a rede estava energizada é que não foi previsto o desligamento da rede. E, finalmente, a resposta a por que não foi previsto o desligamento da rede nos leva à causa raiz, que foi a falta de planejamento adequado da atividade pelos responsáveis. Agora, um outro acidente. As imagens já fornecem as primeiras informações. O carro se incendiou, não sabemos se devido à queda de condutores energizados ou devido ao vazamento de combustível. E a presença de um carro da funerária indica a ocorrência de vítima fatal. Não vemos ainda nestas imagens nenhum condutor caído, apenas o carro em contato com a base do poste, ambos, carro e poste, bastante danificados. Na realidade, o cabo não caiu sobre o veículo, apesar de ter se soltado do isolador. Porém, o cabo ficou em contato com a parte superior do poste. Podemos perceber pelas imagens que o cabo ficou em contato com as ferragens expostas. Não sabemos se o poste já se encontrava deteriorado ou se o impacto é que causou a quebra do revestimento da estrutura. Comprovamos aqui que a estrutura metálica do veículo ficou em contato com as ferragens do poste, que haviam sido energizadas pela fase que se soltou. Aparentemente, o motorista tentou abandonar o veículo. E muito provavelmente a iniciativa do motorista de tentar sair do carro provocou a passagem da corrente elétrica através do seu corpo, dando início ao incêndio. O incêndio iniciado no corpo do motorista destruiu quase que completamente o interior do veículo.
A única maneira segura de se abandonar o veículo seria aguardar o desligamento da rede elétrica. Talvez um outro tipo de veículo permitisse que o motorista saltasse para longe, sem tocar simultaneamente na lataria e no chão. Infelizmente, na situação mostrada, isso seria impraticável. Perfeita sua análise, Antônio. Mas devemos nos perguntar ainda por que o circuito de distribuição não se desligou, já que estava em contato com o poste implantado na Terra. Se aplicarmos a técnica de perguntar sucessivas vezes o porquê determinado efeito ocorreu, podemos aprender mais com a ocorrência. Partimos então da conclusão do Antônio. A causa direta foi a tentativa de descer do carro. Perguntamos por que ele tentou descer, e a resposta é que ele acreditava estar seguro. E ele acreditou estar seguro porque não havia cabos caídos sobre o veículo. E por que o cabo não caiu? A resposta é que ele ficou preso ao topo do poste. Já sabemos que o cabo energizou a ferragem em contato com a carroceria, provocando a morte do condutor e o incêndio. O que queremos saber agora é por que o circuito não se desligou. A resposta a essa pergunta nos leva à causa que procurávamos. A proteção do circuito na subestação não foi capaz de detectar a corrente de curto-circuito para a Terra. Novamente aplicando os 5 porquês, iniciamos novamente com a causa direta do choque elétrico. Por que ocorreu o choque elétrico? E a resposta é por ter atingido a rede com vassourão. E ele atingiu a rede porque não foi alertado para a presença desse risco. E ele não foi alertado porque o risco não foi identificado. E o risco não pôde ser identificado porque não foi realizada a análise preliminar de risco. E, portanto, a causa raiz é que não houve, por parte da empresa, uma análise preliminar de risco que identificasse os riscos potenciais de acidente.